Olá, professor! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro Aqui Entre Nós, de Márcia Leite, que é escritora, editora e também educadora. Márcia possui mais de 30 livros infanto-juvenis publicados e já foi 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes prêmios de literatura do Brasil. Aqui Entre Nós é uma novela que conta a história de 2 irmãos, Paulo e Luiz. Paulo vai para a Inglaterra em busca de um sonho. Luiz fica em São Paulo com a mãe. Mas os 2 se mantêm conectados por meio das cartas que trocam entre si. Na época em que a história se passa, a internet não era tão popular quanto é nos dias de hoje. É então, através das cartas trocadas, que os 2 compartilham experiências e constroem uma bela história, apresentando ao leitor a importância da amizade, da persistência, da vontade de viver e de descobrir o mundo superando os limites. Essa é uma obra indicada aos alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais, por conter um enredo com o qual o leitor dessa idade acaba se identificando. Isso porque o jovem dessa faixa etária começa a entrar numa fase de maior independência, como os protagonistas da narrativa. A obra proporciona o encontro do leitor com 2 jovens, sendo que um deles, Luiz, apresenta deficiência física. O enredo mostra a relação afetiva entre os irmãos, revela o convívio e o cotidiano deles em meio às diversidades físicas, emocionais e psicológicas. Daí, sua temática ser encontros com a diferença, porque o livro valoriza a presença do protagonista com deficiência e acaba por demonstrar na trama a superação desses conflitos. Aqui Entre Nós se caracteriza como uma novela. O enredo está centrado nos 2 irmãos e cada carta é um capítulo. A narrativa aparece de forma cronológica e é pautada pelas ações dos personagens. A cada troca de carta é criada uma atmosfera de suspense em relação à próxima. Essa característica gera uma grande expectativa no leitor, que sempre ficará curioso para saber a respeito das cenas que estão por vir. Antes de começar a leitura do livro, convide os alunos a observar com cuidado as informações que aparecem na capa e na 4ª capa. Chame a atenção para as imagens e para os textos, incentivando-os a relacionar esses elementos e a explorar suas expectativas sobre a obra. Crie um espaço de diálogo aberto à participação dos alunos. É muito importante que eles se sintam à vontade para contribuir com suas impressões, desenvolvendo a noção de que todos podem colaborar com a interpretação do livro, conforme indicado pela habilidade 46 da Base Nacional Comum Curricular. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção, de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas, de leitores, de cinéfilos, de música, etc., dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais, e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, literatura, cinema, teatro, música, playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclips, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo minuto, dentre outras possibilidades de práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs. Professor, você pode pedir para que os alunos leiam também a entrevista com a autora, presente nas páginas finais do livro. Faça-os identificar as características dos gêneros textuais que aparecem ali: entrevista, ficha descritiva e resumo. Então, divida-os em grupos e incentive-os a conversar sobre alguns dos temas abordados nessa sessão, como a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ou mesmo o processo de escrita de uma história. Peça para que todos registrem a discussão no caderno, para que possam compartilhar as ideias de acordo com a habilidade 26 da BNCC. Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e apoiar a própria fala, que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados. Ao longo da leitura do livro, chame a atenção dos alunos para as técnicas utilizadas pela autora para a construção dos personagens e dos espaços. Mostre como podemos revelar muito sobre os personagens também por meio da linguagem que eles usam em suas falas.
Converse sobre as variações linguísticas e peça para que os alunos criem um perfil dos personagens principais, levando em consideração a maneira como contam suas experiências nas cartas e outros trechos relevantes. A análise dos elementos narrativos está prevista conforme a habilidade 47, e o trabalho com variação linguística aparece na habilidade 55 da BNCC. Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados. Identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos, e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Além disso, aproveite essa oportunidade para trabalhar em sala de aula a carta, que é um tipo de comunicação que já não faz mais parte do nosso cotidiano. Converse sobre o que é vocativo e outros elementos definidores desse gênero, aproveitando para reforçar a ideia de que devemos adequar nossa linguagem segundo o contexto de produção. Podemos escrever cartas formais e também informais. Ao longo desse trabalho, peça aos alunos para lerem alguns capítulos sozinhos. Depois, retome os capítulos em sala de aula em uma roda de conversa. O desenvolvimento de uma leitura autônoma está previsto na habilidade 33 da BNCC. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa, como haikai, poema concreto, cyberpoema, dentre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Professor, você pode aprofundar alguns temas abordados ao longo do livro, como as lutas, conquistas e necessidades das pessoas com deficiência, em parceria com os professores de História, Geografia e Educação Física. Divida os alunos em grupos e peça a eles para pesquisarem e entrevistarem pessoas com deficiência física, auditiva e visual, organizando as informações em um cartaz. Essa atividade desenvolverá as habilidades 39 e 25. Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado. Levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista. Elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto permitir. Tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações obtidas de acordo com os objetivos estabelecidos. Divulgar o resultado de pesquisa por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos, etc. Você também pode propor um contato mais próximo com a realidade dos deficientes físicos por meio de uma atividade de sensibilização. Aproveite também a entrevista com a autora nas últimas páginas do livro para conversar sobre o gênero. Elabore com os alunos um questionário para entrevistar alunos, familiares ou conhecidos com deficiência. Com a entrevista, busque levantar informações acerca dos desafios enfrentados no dia a dia e sugestões que possam tornar o cotidiano deles melhor. Após a pesquisa e as entrevistas, proponha uma roda de conversa para refletir sobre o tema, destacando a importância do respeito e da tolerância às diversidades. Esse diálogo com os alunos pode levar a uma boa reflexão. Professor, essas são apenas algumas sugestões para trabalhar esse livro. Espero que você e seus alunos possam se divertir juntos, lendo e trabalhando com o livro aqui entre nós. Boa aula!